TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campinas, de onde será a audiência pública. Na verdade, são 7 audiências públicas sob o comando da Comissão de Constituição e Legalidade, que tem à frente o vereador Carmo Luiz. Acompanhe. Muito boa tarde a todos, vereadores, sem vereadoras aqui agora, público presente, público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, toda a equipe da TV Câmara, funcionários que nos assessoram, que colaboram para que seja possível esta audiência pública. Declaro aberta a 17ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, com o intuito de debater a proposta de emenda à Lei Orgânica, o PELON, número 160/2019, processo 228745, de autoria do nobre vereador Zé Carlos e demais vereadores, que acrescenta os parágrafos 6º a 14 ao artigo 168 da Lei Orgânica do município de Campinas, para instituir o orçamento impositivo. Cumprimentando a todos os vereadores, eu gostaria, de nome de toda a casa, convidar o nosso presidente para fazer parte aqui da mesa conosco aqui, presidente. Por favor, é uma honra para nós aí. Por favor. Você vai debater, vai defender o seu destaque, vai dar destaque à sua posição. Então, cumprimento o nosso presidente, vereador Zé Carlos, para estar conosco aqui no seu lugar, né, presidente? No seu lugar. Obrigado, viu? Obrigado. Cumprimento a todos os vereadores, vereador Jorge Schneider, obrigado pela presença, vereador, por estar conosco aí, sempre presente. Vereador Paulo Búfalo também, atuante. Vereador Igor Diego, o jovem vereador de Campinas, muito obrigado por estar conosco também. E o nobre vereador, presidente, sempre presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, servir junto com você e muito me honrou. Muito obrigado. Aprendi muito com você, viu? Espero fazer o melhor que eu puder aqui na Comissão de Legalidade, tá bom? Cumprimentando a todos, aberta. Eu gostaria só de combinar a dinâmica para sermos breves, andar o mais rápido possível com esta comissão, com esta audiência. Nós vamos combinar como será a dinâmica. Eu vou passar a palavra na sequência para os autores do projeto, no caso de cada projeto, o seu vereador. Posteriormente, abrirei as perguntas para os vereadores presentes que tenham interesse, e em seguida ao público presente que também tenha interesse em falar ou fazer os seus questionamentos, e também através dos canais de comunicação da Câmara Municipal de Campinas, que neste momento estão abertos o site da Câmara Municipal, que é www.campinas.sp.leg.br. Se você tiver algum questionamento e quiser nos mandar, envie, por favor, através deste e-mail, e este e-mail será lido, seu questionamento será lido e respondido aqui nesta audiência pública. E por último, passo de novo para o autor ou os vereadores para réplica e tréplica, se assim for necessário. E desta forma, então, nós continuamos o projeto. Então, é o 17º projeto. Onde? Audiência pública, 17º. Primeiro, declara. Cadê onde que está o primeiro? Você já passa para o Zé. Já passo para o Zé. Já passo para o Zé, o autor, então, do primeiro projeto. Por favor, vereador presidente Zé Carlos. Boa tarde, presidente da Comissão de Legalidade, Carmo Luiz. Boa tarde, vereadores aqui presentes, Jorge Schneider, Paulo Búfalo, Igor Diego, Luiz Henrique Cirilo. Como o presidente bem disse, a maioria que passou por essa comissão aprendeu com o vereador Luiz Henrique Cirilo. Uma pessoa, não só por ser advogado, mas entende das leis e deu
aula para nós todos. Embora eu sou um pouquinho mais velho do que ele aqui na casa, mas sem dúvida nenhuma nós aprendemos muito. E ele alterou o andamento da Comissão de Política Urbana de Legalidade, que veio ficar até mais fácil para a gente decidir sobre os projetos que ali passam. Eu vou fazer um breve resumo dessa audiência do projeto que nós estamos discutindo nessa audiência pública. Esse projeto, ele visa incluir no orçamento impositivo, no âmbito do município com o intuito de uma melhor alocação dos recursos públicos. Por que isso? Porque todos nós sabemos a situação por que passa a saúde, não só de Campinas, mas como do Brasil, como de São Paulo, como do Brasil, e vamos dizer até do mundo. Mas será uma maneira de nós, vereadores, contribuirmos com uma melhora na área da saúde do nosso município, né? Então, destaca-se o projeto que é uma reserva de 50% desses recursos serão destinados para a área da saúde. Essas emendas individuais serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, é relevante essa matéria abordada. Por isso, a gente conta, isso nós já fizemos reuniões com todos os vereadores dessa legislatura, para estarmos juntos votando esse projeto. A receita corrente líquida de junho de 2021 é de 5.578.519,05. Do total desses 5 milhões, dividido por 1,2, daria R$ 70.218.942,23. Está entendendo? Vocês estão pegando aí, né? Desses 70 milhões, por 33 vereadores, dá um total de R$ 2.127.846,73. Metade dessa verba, que equivale a 50%, deverá ser destinada para a área da saúde. Ou seja, R$ 35.109.471,12, cabendo a importância de R$ 1.063.923,37 destinada a cada vereador a ser designado para a área da saúde. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Quer que repita? Mas isso é um pedido de todos os vereadores da casa. Não foi só os vereadores da casa. Eu fui o propositor, mas tem assinado comigo. E nessa nova fase, os vereadores que quiserem também assinar esse projeto, fiquem à vontade. Mas nós temos aqui, na época, vereador Campos Filho, vereador Fernando Mendes, vereador Felipe Marques, vereador Gilberto Vermelho, vereador Jorge da Farmácia, Jorge Schneider, Nelson Rossi, Permino Monteiro, professor Alberto e Vinícius Gratti. Como nós estamos em outra legislatura, os vereadores que quiserem também assinar essa propositura, fica à vontade, ok? Era isso, senhor presidente. Essa é a minha defesa dessa proposta de estarmos fazendo aprovar esse orçamento impositivo que nós já temos em diversas cidades do nosso estado, principalmente cidades do Porto de Campinas e cidades até menores, que têm um orçamento bem mais enxuto do que esse, que é o nosso aqui. E eu tenho certeza que a responsabilidade de cada vereador vai saber entender e jogar isso, principalmente na área que mais necessita de recursos, que é a área da saúde. Nobre vereador Zé Carlos, obrigado pela explanação e gostaria até de consignar aí que eu tenho interesse em assinar esse projeto aí, junto com todos os vereadores que já estão participando.
Gostaria de abrir a palavra aos vereadores, com prioridade da Comissão de Legalidade. Abro a palavra ao nobre vereador Jorge Schneider. Tem um microfone para o vereador Jorge Schneider? Com a palavra, vereador. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, aqueles que nos assistem de casa. Eu acho que mais democrático que isso, impossível. Nós temos dentro da nossa casa vários partidos, partidos de situação, partidos de oposição, e essa é uma chance que nós temos de apreciar que a população possa sugerir, através dos vereadores, mesmo da oposição, as ações dentro do município de Campinas. Eu vejo com bons olhos, não estamos inventando a roda, conforme o presidente Zé Carlos já disse, porque já vários municípios, o estado de São Paulo já tem, o Brasil já tem a nível federal, então nós estamos querendo aplicar em Campinas uma forma democrática de administrarmos. Tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a população de Campinas. Só isso. Obrigado. Muito obrigado, vereador Jorge Schneider, membro da Comissão de Legalidade. Antes de continuarmos, gostaria aqui de registrar a presença do nosso líder de governo, nosso líder aqui na Câmara, vereador Rossini. Obrigado, viu, vereador, pela presença conosco aqui. Algum outro vereador se inscreve para falar? Pela Comissão de Legalidade, volto para a continuação, por favor. Vereador Paulo Búfalo, por favor. Então, boa tarde aí, vereador presidente, né, Carmo Luiz, aos vereadores colegas da comissão e ao presidente José Carlos, que está representando os signatários aqui do projeto. Eu avalio assim que, embora não seja uma análise de legalidade, mas do ponto de vista do mérito, eu considero assim que isso fortalece o papel do legislativo, nos coloca assim na pluralidade da casa, né, de partidos, como já foi citado, a condição de estabelecer um diálogo com a cidade, além do próprio participar mais diretamente do planejamento. Considero isso positivo, porque nos últimos anos nós temos acompanhado, assim, não vou fazer aqui juízo de valor de administrações, mas já faz algum tempo que o orçamento ele está cada vez com descrições mais genéricas, assim, o que não permite, por exemplo, nem a casa e nem a população acompanhar de fato essa questão da execução. Acho que um projeto de lei desse tipo ajuda nisso. Tem o fato também desses orçamentos, né? Eles cada vez menos aceita-se no seu processo de execução a participação do legislativo. E isso foi todos os anos. Nós vimos aqui centenas de emendas na aprovação da lei de diretrizes da lei orçamentária, sem engavetadas, muitas vezes, emendas muito positivas, vindas dos mais variados partidos. Então, acho que por isso é positivo. Então, e eu tenho assim, duas dúvidas, né? Uma delas diz respeito a essa questão do... não está previsto aqui, cita de forma genérica, mas não está previsto assim que o valor percentual contará com emendas. O vereador Zé Carlos abordou, que será proveniente dos 33 parlamentares. Porém, aqui, na justificativa até está, eu não consegui perceber isso aqui, que garanta valores igualitários entre o conjunto dos parlamentares. Essa é uma questão. A segunda, presidente, em que momento essas emendas ganharão corpo? Então, nós vamos ter um momento que,
quando começar a elaboração, quando dispararem a elaboração pelo Executivo, nós vamos fornecer algo e que já venha na estrutura, ou nós vamos ter um novo padrão, inclusive, de relatoria desses projetos aqui na casa, que é comum nas outras casas legislativas que tem isso, que aí a relatoria daqui já vem com essa previsão do Executivo, numa questão mais genérica, num parágrafo genérico, prevendo o montante, e aí, ao chegar na casa, a Comissão de Orçamento prepara esse anexo respondendo a isso daqui. Então, acho que é duas questões assim que eu acho que são relevantes para a gente tentar estabelecer um rito aí, e talvez, eventualmente, até alguma emenda ao projeto em si. Vereador, a primeira questão que o senhor levantou, o senhor levanta o questionamento se todos os vereadores terão os valores igualitários. É óbvio. Não importa se o vereador aqui é da base ou se ele é de oposição, ele é vereador como todos os outros. O 1,2% é para cada vereador, não importa o partido que ele esteja. Só que ele tem que direcionar 50% desse montante, do 1,2%, para a área da saúde, que é a área mais emblemática que nós temos no nosso município. E os outros 50% é de livre e espontânea vontade do vereador que queira fazer essas indicações desse montante. Certo? Ok? A questão levantada, que é o que nós fizemos no item, deixa eu pegar aqui, no parágrafo 10º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 6º desse artigo não serão de execução obrigatória no caso de impedimento de ordem técnica. Aí vamos lá. Depois do 11 aí, primeiro, como é que... Eu não sei se é parágrafo isso daqui, mas eu estou com uma cópia só. Em até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e o Poder Legislativo enviarão ao Poder Legislativo a justificativa de impedimento, isso naquele caso lá de ordem técnica, tá? E, veja bem, vereador, nós vamos depois dar um ornamento, como é que nós vamos fazer, porque se é a comissão de orçamento que vai fazer, isso nós vamos fazer logo após a promulgação para normatizar a lei, entendeu? O que nós temos que fazer é votar urgente esse ano para valer o ano que vem. E depois nós faremos essa junto com todos os vereadores, para a gente dar um ornamento final de como nós vamos fazer aqui no Legislativo. Respondido, vereador. Só nessa questão. Eu havia me esquecido. Espera aí. Mas o próprio autor, ao ler esse inciso primeiro aí do parágrafo 11, há de se fazer uma adequação de redação aí também, que eu havia me esquecido. Sim, mas nós vamos fazer. Porque esse projeto, o vereador Paulo Búfalo, esse projeto não foi feito agora, há muito tempo. Isso foi uma das discussões primeira que nós tivemos aqui nesse ano legislativo, que foi a colocação que nós íamos colocar isso em votação para que ele valesse para o ano que vem. E nós estamos fazendo essa audiência de hoje para que a gente possa acelerar o ritmo para dar tempo para entrar no orçamento do ano que vem. Mas nós temos ainda que fazer algumas adequações. Nós temos que primeiro votar o projeto e aí a Casa de Leis aqui faz essa ornamentação, entendeu? E com a ajuda do senhor, porque o senhor na época não era vereador aqui, mas é importante a sua colaboração. Ok? Combinado? Respondido, Paulo? Vereador Paulo Búfalo, respondido. Eu tenho a inscrição dos vereadores Luiz Cirilo, tem a inscrição do vereador Luiz Rossini, mas como é uma audiência da Comissão de Legalidade, a palavra é do vereador Igor Diego, por favor, que é membro da Comissão de Legalidade. É a comissão. Boa tarde a todos.
Presidente, eu gostaria, se fosse possível, não sei, se eu pudesse consignar, presidente da comissão, parabéns, se eu pudesse consignar primeiramente a palavra ao vereador Luiz Cirilo, que está aqui ao meu lado, acredito que vai me ajudar bastante a minha fala posterior. É possível? Combinado. A palavra, vereador Luiz Cirilo, nobre vereador Luiz Cirilo. Pois não, vereador. Bom, eu agradeço ao vereador Igor Diego, Igor do Campo Grande, jovem e um vereador extremamente combativo. Eu quero inicialmente cumprimentá-lo, presidente Carmo Luiz. Vossa Excelência foi até humilde no início dos trabalhos, realmente trabalhamos em equipe. Eu, o senhor, o vereador Zé Carlos, durante alguns biênios, né? E outros vereadores que nos acompanharam aí, cada um à sua maneira, que com certeza contribuiu com o trabalho da comissão. E hoje a comissão tem uma sólida posição nos aspectos de projetos processuais e dificilmente vem veto do Executivo. Há muito tempo nós não votamos veto do Executivo. Isso é algo bom, né? Então, eu quero cumprimentá-lo e não tenho dúvida que o senhor fará nesse biênio, juntamente com essa equipe, vereador Jorge Schneider, vereador Paulo Búfalo, vereador Igor, vereador Felipe Marquesi e Rodrigo da Farmadic, e a vereadora Guida, que representa o Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho dúvida que vocês farão um trabalho ainda muito melhor. Passamos por um momento tranquilo, nessa interação de legislativo e executivo, e quem ganha com isso é a população de Campinas. Sob seu comando, não tenho dúvida que o serviço da comissão se agigantará. Quero cumprimentar o vereador Zé Carlos, que preside essa casa, e que teve sensibilidade, viu, Zé? Acho que essa palavra resume tudo, de apresentar um projeto desse. É uma briga nossa de muitos anos, minha, sua, do vereador Schneider, do vereador Rossini, de tentar fazer com que o Legislativo tivesse uma participação realmente, porque nós votamos o orçamento, discutimos o orçamento, quando se vem, apresentamos aquelas emendas apenas fictícias, porque nunca é aprovada emenda nenhuma, eu estou aqui há 12, 13 anos e nunca vi aprovar uma emenda, salvo o melhor juízo, uma ou outra, quando o governo previamente combinada com o governo, e não é isso que a gente também precisa fazer, nada combinadinho. E o senhor apresenta um projeto desse, que é subscrito por alguns outros vereadores, e eu quero pedir licença para assinar juntamente, que eu acho que é um projeto extremamente importante. Eu, o vereador Igor, nós estávamos conversando, porque, na medida em que apresenta essa emenda, a possibilidade de nós apresentarmos essas emendas individuais, e ainda teve essa grandeza de colocar 50% para a área da saúde, que, sem dúvida, é o setor público que mais exige uma prestação atenciosa dos legisladores e do Executivo. E os outros 50%, evidentemente, cada vereador tem as suas demandas regionais, locais, que poderão ser contempladas. Então, vou além. Qualquer análise que se faça, vereador Zé Carlos, esse projeto não padece de nenhum vício. A Constituição Federal já prevê isso, leis federais já prevê essas possibilidades, tanto é que os deputados federais, independente da agremiação partidária, têm suas verbas, suas emendas apresentadas e constantemente são apresentadas para o nosso município. Então, eu vejo que isso aí é altamente positivo, e o senhor traz uma legislação antiga para ser utilizada no município de Campinas. Parabéns, aguardo com serenidade o dia da votação no plenário, para que eu possa, mais uma vez, cumprimentá-lo e todos aqueles que assinaram junto esse projeto. Ok, vereador Cirilo, e só para comunicar mais uma adenda aqui ao vereador Paulo Búfalo, é que nós estamos fazendo agora a alteração na lei orgânica do município, e depois nós vamos fazer todo o ordenamento aqui referente ao projeto. Beleza? Com a palavra, o vereador Igor Diego. Boa tarde, obrigado, vereador Cirilo. Presidente Zé, presidente Carmo Luiz. Zé, parabéns, viu? Você, né, o senhor, junto aos demais vereadores antigos, eu acho que eu cheguei no momento certo, né? A gente chegar e deparar com um projeto tão bom quanto esse,
É uma honra, um prazer poder, o vereador, sem dúvida, é o elo político mais próximo da comunidade, e tanto o vereador, né, da oposição, quanto da base, do governo, tenha condições iguais de poder, isso sem dúvida, e independente do vereador, é bom para o governo e é bom para o povo. E se é bom para o governo, bom para o povo, sem dúvida, é uma honra fazer parte. Então, gostaria também de poder assinar junto, se o senhor assim permitir, né, junto com os demais colegas, de um projeto que trará tanto benefício para o nosso município. Obrigado, viu? Eu que agradeço aqui, vereador Igor. É uma solicitação antiga aqui da casa, mas que muitas vezes faltou coragem para colocar esse projeto. Isso ficou, o vereador Cirilo sabe disso, o vereador Paulo Búfalo sabe disso, das outras legislaturas que ele participou aqui como vereador, ele sabe disso. Sempre foi um anseio dos vereadores aqui para que ele possa direcionar esses recursos realmente às áreas necessitadas. E nós sabemos que nós temos centros de saúde, muitas vezes caindo aos pedaços. Você solicita, de repente pode até juntar todos os vereadores e fazer uma indicação, por exemplo, para uma reforma geral num posto de saúde, que não é o posto de saúde de Souza, que há muito precisa, há muito tempo. Eu me lembro, o Cirilo sabe disso, você mora lá. Eu me lembro disso, que no meu primeiro mandato nós fizemos uma reunião lá para reformar totalmente aquele centro de saúde, e até hoje não foi realizado. E vou contar mais para vocês, isso para o prefeito não é um custo adicional do orçamento dele. A Câmara devolve muito mais do que isso. A Câmara Municipal devolve muito mais do que 5 milhões para o governo municipal. Muito mais de 5. Então, quer dizer, eu acredito que nós votando esse projeto, eu tenho certeza que todos os vereadores, que a responsabilidade que têm, além de direcionar 50% para a área da saúde, ele vai saber também direcionar a outra metade para aquilo que é a aspiração do povo que a gente representa. Senhor presidente, obrigado, viu, vereador Zé Carlos. Eu gostaria de abrir para o questionamento me perdoa, meu líder, me perdoa. Passo a palavra para o nosso líder de governo, o vereador Rossini. Obrigado, vereador. Vereador, antes de continuar, antes de ceder a palavra, eu gostaria de cumprimentar o vereador Cecílio Santos, que está aqui conosco. Muito obrigado, viu, vereador? Pois não, vereador, me perdoa, viu? Me desculpe. Primeiro, cumprimentar o vereador Carmo Luiz, que preside essa audiência pública, vereador Zé Carlos, nosso presidente, que defendeu aí a propositura, vereador Cirilo, vereador Igor, vereador Paulo Búfalo, Cecílio, vereador Jorge Schneider. A luta pela emenda positiva, eu acho que ela encampa um desejo antigo do Poder Legislativo, né? De tentar, através dos vereadores que representam a população, que colhem as demandas da população, tentar, de alguma forma, direcionar isso de uma forma a resolver problemas que são reais da nossa cidade. Como nós estamos eu não sei como é o rito, mas se já tem parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, se já tem uma análise da Procuradoria da Casa. A única preocupação que eu tenho, eu acho assim, eu sou favorável à emenda positiva, eu acho que a gente tem que pensar como viabilizar isso. Hoje existe um impeditivo constitucional de vinculação de receitas, exceto a educação e a saúde, que já está lá. Aqui a gente está vinculando 50% à saúde. A primeira pergunta é se a gente teria, do ponto de vista legal, possibilidade de os outros 50% serem destinadas para outras áreas, além da saúde e da educação. É tentar superar para ver se não tem nenhum impeditivo legal. Na minha ótica, eu acho que depois talvez seja necessário o projeto de lei para disciplinar
essa forma de atendimento da emenda impositiva. Quando fala de remanejamento, você não pode vir um orçamento com as verbas já definidas por cada secretaria, aí você vai falar, vou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para atingir esse percentual. Talvez na estruturação do orçamento já tenha que ter uma rubrica específica reservando esse percentual, e aí sim, a partir daquilo que já está destinado, depois, através das emendas, indicar para onde vai. Então, essa forma, mas isso acho que tem que constar depois de um projeto de regulamentação. E eu fiquei numa dúvida agora, presidente Zé Carlos. Esse 1,2 da receita líquida é o valor total que depois vai ser dividido pelos 33 vereadores. Né? É porque, da forma que falou, se for 1%, 1,2 para cada vereador, está falando em 30 aí. Não é 1,2% para cada vereador. Então, a única... seria maravilhoso, mas eu sei. O único questionamento que eu faço, primeiro, eu acho que é um instrumento que moderniza, que valoriza o poder legislativo, né, que já traz para o município uma experiência exitosa em outras esferas de governo, em outros municípios. É só a gente atentar essa preocupação legal que eu coloquei. Obrigado. Obrigado, vereador Rossini. Essa foi a questão que o próprio vereador Paulo Búfalo levantou. Nós estamos primeiro fazendo a alteração na lei orgânica, depois nós temos que normatizar a lei através de um projeto, entendeu? Olha o que eu disse aqui, talvez o senhor não tenha entendido direito. A receita corrente, estou fazendo isso como um exemplo, a receita corrente líquida de junho de 2021 é de 5.858.578.519,05. Do total desses 5 bilhões, 1,2% dá 70.218.942,23. Desse total, você divide pelos 33 vereadores, os 70 milhões, que dá 2.127.000. E desse 2.127.000, 50% você direciona para a área da saúde e os outros 50% você direciona para a pasta que o senhor quiser, de acordo com a vontade daqueles seus eleitores que te pedem. É só ver se não há impeditivo legal. Isso nós estamos de acordo com a Constituição Federal. Pode ficar tranquilo, entendeu? Que tudo isso... E primeiramente, nós temos que fazer essa alteração na lei orgânica para que a gente possa caminhar. Vereador Cecílio, eu vou passar a palavra para o vereador Schneider, que é membro da comissão, ele está com questionamento. Cirilo, por favor, Rossini. Já passou. Obrigado. Eu ouvi atentamente, eu acredito que a primeira coisa que nós temos que ter é a alteração na lei orgânica e a abertura da rubrica. Depois, de acordo com as emendas que forem sendo colocadas pelos vereadores, faz-se a suplementação durante o exercício. Quer dizer, vai precisar de tanto, faz-se a suplementação, então, para daquela conta, porque vai ter que ter uma conta de vinculação. Vai ter que ter uma conta de vinculação daquela conta para a pasta necessária. É tranquilamente palpável isso. Nós temos que fazer a alteração na lei orgânica do município para que no orçamento que nós vamos votar já tenha essa rúbrica desse valor destinado às emendas impositivas, ok? Obrigado mais uma vez. Vereador Cecílio Santos. Boa tarde a todas, a todos, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, vereador Carmo, que preside essa sessão, presidente Zé Carlos, demais vereadores. Eu tenho uma dúvida em relação ao parágrafo 12º, que diz o seguinte: após o prazo estabelecido no inciso 4 do parágrafo 11º deste artigo, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 8º não serão de execução obrigatória, nos casos de impedimentos justificados, conforme o inciso 1
do parágrafo 11. E a pergunta, o questionamento é, então, volta para que o vereador possa redirecionar ou não. E queria, por fim, fazer um comentário, que nós, Partido dos Trabalhadores, a gente tem por praxe, assumindo a gestão municipal, implantar o orçamento participativo, aquele onde o cidadão é convidado a opinar onde será investido o recurso municipal. Penso que aí é o exercício da democracia plena, mas vejo com bons olhos. Eu acho que é bom que o Legislativo participe da execução orçamentária, não só votando, aprovando a peça orçamentária anual, mas também podendo indicar serviços, obras, que, porventura, o Poder Executivo Municipal, às vezes, não programa e não consegue fazer esse apanhado, esse refinamento. O vereador é aquele que está no bairro, que escuta o tempo todo a população, não é? Então, eu vejo com bons olhos, acho que é importante fazer o debate, e deixo aqui, então, esta observação em relação ao orçamento participativo, que é, de fato, a escuta qualificada e a participação qualificada do cidadão. Obrigado. Posso ir? Tem alguma coisa para responder, Cecília? Porque se você for no artigo... Não, exatamente. Aqui, é claro, aqui está bem escrito aqui no parágrafo 4º do artigo 11, que é o seguinte: se até 20 de novembro, ou em até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º desse parágrafo, a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto de lei, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos da lei. É o que eu estou falando, nós estamos fazendo a alteração na lei orgânica agora, e depois nós vamos fazer o projeto deliberando o ordenamento. Como é que nós vamos fazer isso? Obrigado, vereador Cecílio. Obrigado à participação de todos os vereadores. Eu gostaria de saber se existe algum tipo de pergunta através do e-mail. Não tem nenhuma, chegou. Eu abro também aos presentes, aqueles que quiserem falar. Por favor, aqui à esquerda. Alguém gostaria? Por favor, quem se inscreva ou não? Não tem. Ninguém tem interesse. Vereador Zé Carlos, o senhor queria fazer algum comentário sobre esse assunto mais? Alguma coisa que o senhor considera importante? Não, presidente, eu estou satisfeito. Eu só espero que todos os vereadores nos ajudem a hora que a gente for elaborar isso, para que tenha celeridade, inclusive, no uso dessas emendas, que seja mais célere possível, para a gente não deixar para o ano seguinte. Tendo em vista termos percorrido todo o processo, todo o devido processo legal, e lembrando, né, a importância desse projeto, são 70 milhões de reais, dividido aí por vereadores, dá 2 milhões e cento e poucos mil reais por cada vereador. Então é de grande importância para a nossa cidade, sim, para emenda, isso, para emenda, exatamente, para emendas, para manutenções, para a saúde do nosso município. Então, tendo cumprido todo o rito, declaro encerrada a 17ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Em seguida, antes de abrir a próxima audiência, senhor presidente, público presente, eu gostaria de lembrar aqui, nessa tarde aqui, do nosso amigo, que se recuperou, saiu do hospital na semana passada. Nós estivemos presente com ele, professor Alberto. Desejar para ele, professor Alberto, aqui, todos nós juntos aqui, uma recuperação positiva, que você possa nos prestigiar o mais rápido possível com a sua presença aqui neste plenário, que para nós sempre foi de grande importância estarmos juntos, e é aí que nós estamos aqui torcendo por você. Se me permite, presidente, pois não. Já que o senhor falou no nome do professor Alberto, hoje ele estará na sessão aqui presencialmente conosco. Então eu gostaria de pedir para os vereadores, ele vai sentar lá naquela mesinha lá,
bem separado. Eu gostaria que os vereadores não se aglomerassem, ir lá abraçá-lo, esse tipo de coisa, conversasse um pouco distante, né? Que ele está se recuperando, vai ter um fisioterapeuta junto com ele. Então eu só pediria para os vereadores, aquela porta vai ficar fechada lá em cima também. Não vamos ter passagem de pessoas ali, porque ele vai ficar naquela mesa ali. Vou pedir para o dono daquela mesa, encarecidamente, que é o Paulo Gaspar? É. Eu não sei se é o Paulo, mas pedir emprestada essa mesa dele hoje, para que o professor possa participar da sessão. Então, ele vai estar conosco hoje. Só peço aos vereadores que não, sem aglomeração, para que ele não sinta aí os problemas referentes à segurança na questão da saúde dele. Obrigado, presidente. Bem-vindo, professor Alberto. Para nós é motivo de grande alegria essa notícia. Então, 18ª audiência pública, declara aberta a 18ª audiência pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, com o intuito de debater a proposta de emenda à Lei Orgânica, pelo 167 de 2021, processo 234198, de autoria do vereador Zé Carlos e demais vereadores, que altera o inciso 3º do artigo 16 e o parágrafo 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do município de Campinas. E nós erramos na dinâmica da audiência anterior. Eu gostaria de corrigir isso rápido. Eu vou pedir, presidente, vou pedir, vereador, presidente, agora como relator aqui, autor do projeto, na verdade, que todos os vereadores façam os questionamentos e você responda, se for possível, no final. Pode ser? Pode ser, Pode sem ser? problema. Para a gente dar uma dinâmica melhor, porque foi legal, foi muito importante. Que esse projeto, presidente, ele era muito mais... Ele era mais questionador, entendeu? Eu não tenho dúvida que os outros serão menos discussões. Então, dessa forma, já está com a palavra, vereador. Se quiser dar uma explicação para nós, tá bom? Tranquilo. Vereadores concordam, né? Nós pegamos o questionamento de todos e o nosso vereador responde na sequência. Okay. Pois não, vereador. Você tem que ler o 18º. Já leu? Já, a palavra é com você agora. Ah, é? É o 23198. Eu sei. Esse projeto também é uma alteração na lei orgânica do município, para não ter... Nós estamos adequando a lei orgânica à Constituição Federal. Nós tivemos problema aqui no passado, quando o vereador Pedro Torinho foi para a China, os vereadores mais antigos sabem disso, e depois ficou um questionamento se tinha que chamar o suplente ou não, né? A lei orgânica do município, ela fala em 120 dias. Se era o suplente, olha lá, ele queria o lugar do rapaz a qualquer custo, tá vendo? Não, estou brincando, Cecília. Não, é brincadeira. Mas nós sentimos que nós temos que mudar a lei orgânica de acordo com a Constituição Federal, certo? Porque a nossa lei orgânica fala em 15 dias, e a Constituição Federal fala em 120 dias. Então, nós estamos adequando a lei orgânica para que não corramos esse risco. É a mesma coisa que o professor Alberto. Ele teve esse problema de saúde, que foi sério, todos nós acompanhamos, né? E depois chegou-se o momento de alguém falar para o suplente que ele tinha que entrar para ocupar o lugar do professor. Então, é simplesmente uma adequação da lei orgânica à Constituição Federal. Dessa forma, então, eu abro a palavra para os vereadores membros da Comissão de Legalidade. Abro também a palavra para os vereadores. É audiência? Não tem relatoria ainda. Não, ainda não. Eu vou depois, na sequência, acabando a audiência, eu já despacho para a relatoria, viu, vereador? Para apresentar a relatoria, tá? Podemos, então, continuar. Eu abro para o público presente. Alguém se inscreve? Também não temos informações. E, vereador Zé Carlos, alguma coisa mais? Não. Não. Seguido todo o rito,
Declaro encerrada a 18ª audiência pública promovida pela Comissão de Legalidade, de Constituição e Legalidade desta Casa. 19ª audiência pública, declaro aberta a 19ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade para debater o projeto de resolução PRE número 5 de 2021, processo 233695, de autoria da Mesa da Câmara, que acresce o inciso 4º ao parágrafo 1º do artigo 235 da resolução número 842 de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Seguindo a mesma dinâmica, peço que os questionamentos sejam todos juntados. Abro a palavra para o vereador José Carlos. Esse é um projeto também que foi a Controladoria Geral aqui do Poder Legislativo, ela apontou, porque normalmente vem do Tribunal de Contas do Estado pedindo alteração e definição dos critérios, que nós já fizemos, mas não alteramos no nosso regimento interno. Então, é só uma adequação, entendeu? Que passa a escolaridade mínima de ensino médio completo. É só alterar esse inciso aqui no nosso regimento interno, nada mais que isso. Passando a caneta também. Coloco à disposição dos vereadores da Comissão de Legalidade. Na Comissão de Legalidade, por favor. Vereador Paulo Búfalo, pode fazer o seu questionamento, vereador. O questionamento é o seguinte, se nós já temos uma regra de transição para isso. Não, nós fizemos, Paulo, a pedido do Tribunal de Contas, que ele falava que para isso que nós fizemos agora, ultimamente. Só que nós não alteramos o nosso regimento interno, que diz agora que tem que ter, para os cargos em comissão, tem que ter o ensino médio completo. E isso na legislação, no regimento, não consta isso. Então consta que era qualquer, entendeu? Então, como eles solicitaram, nós estamos fazendo agora a alteração no regimento. Tá, então nós não vamos nos Nada, não vamos mexer em nada. É só para adequar aquilo que nós já estamos fazendo, aquilo que nós já fizemos, entendeu? Por determinação do Tribunal de Contas. Sim, a lei já foi votada. Agora é só questão de acerto no regimento. Adequação, sim. Com a palavra, o vereador Cecílio Santos. É só uma... Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Carmo. Está desligado o microfone. Está desligado? Não. O cargo comissionado. Tá certo. Obrigado pela observação. Vou higienizar as mãos logo em seguida. Presidente, na verdade, eu ia pedir mas nós não mudamos o regimento. Eu pedi que o relator só explicasse a função, porque penso que estabelecer essa normativa ela é importante, mas a função, não é, seria bom para o público em geral entender como é que o que faz, tá certo? Essa é a última? É a última. Alguém mais tem algum questionamento? Não. Então, público presente? Não. Pode responder, então, vereador. Vou responder. Vereador Cecílio, nós fizemos, por conta do Ministério Público e também o Tribunal de Contas do Estado, que para as nossas assessorias, ela tinha que ter pelo menos o ensino médio completo, certo? E nós já atendemos isso, fizemos, inclusive, votamos esse projeto, já foi feito, só que não houve a mudança no regimento interno da Câmara Municipal. Nós só estamos fazendo isso, só acertando o regimento interno, de acordo com a lei que nós mesmos votamos. Da reforma administrativa, inclusive. Corrido todo o rito, todo o devido processo legal, declaro encerrada a 19ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. 20ª audiência pública. Declaro aberta a 20ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, com o intuito de debater o projeto de lei complementar PLC 55/2021,
e emenda modificativa do processo número 234-112, de autoria do vereador Zé Carlos, que altera dispositivos da Lei 10.569, de 30 de junho de 2000, que dispõe sobre normas para estabelecimentos destinados à lavagem, lubrificação, limpeza, polimento, troca de óleo e serviços afins de veículos automotores. Na mesma dinâmica, havendo questionamento, eu vou passar a palavra. O vereador responde ao final. Com a palavra, vereador Zé Carlos. Esse projeto ele visa adequar a Lei 10.569, de 30 de junho de 2000, que dispõe sobre normas para estabelecimento destinado à lavagem, lubrificação, limpeza, polimento, troca de óleo e serviços a fim de veículos automotores. Dessa forma, com os avanços tecnológicos nos equipamentos de limpeza de veículos, com alta eficiência técnica e baixo ruído, bem como sem a implicação de nenhum tipo de dano ao meio ambiente, haja vista que o solicitante deverá atender o quanto disposto na legislação vigente, o presente projeto visa adequar essa matéria aos tempos atuais, aprimorando a norma e retirando a burocracia para os que trabalham no município nesse ramo de atividade. Veja bem, isso é um pedido antigo daqueles lava-jato, lava-rápido, lava-jato é bom, hein? Lava rápido, entendeu? Que vem solicitando, porque hoje para você, a lei é de 2000, mas os equipamentos que são utilizados hoje não gera ruído nenhum, não traz transtorno aos vizinhos, entendeu? Sem contar que a água também, eles têm lá um tanque onde eles represam essa água e pode fazer ela ser reutilizável. Então, esse é um pedido da população que trabalha nesse ramo. É isso, presidente. Hã? Ela é a Lei 10.569, de 30 de junho de 2000. Pega o projeto aí. Nós estamos acrescendo um parágrafo, Rocino. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 1º da lei, de 30 de junho. O disposto dessa lei não se aplica às atividades, tá vendo? De lavagem e tal. Fica alterado o artigo 2º. O que nós estamos alterando? Os estabelecimentos referidos deverão localizar-se em zona do município onde a ocupação e uso do solo seja permitido por leis específicas. Que hoje você não pode ter um lava rápido no meio da quadra, e a gente tem bastante. Por quê? Porque incomodava. Por que essa lei? Ele incomodava os vizinhos por conta de ruído, por conta de barulho e coisa desse tipo. Hoje não, com a tecnologia que estamos vivendo, não tem nada disso hoje no lava rápido. Entendeu? Então, por isso é um pedido faz tempo. Inclusive, já foi conversado lá no DU, tá? Antes da gente fazer essa emenda modificativa, a gente conversou lá e eles estão de acordo. Você, como líder do governo, vai saber disso. Tá bom? O CMDU também deu parecer favorável. Tá certo? Algum questionamento mais? Não? Público presente? Nenhum questionamento também. Dessa forma, presidente, posso encerrar então? Pode. Declaro encerrada a 20ª audiência pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. 21ª audiência pública. Declaro aberta a 21ª audiência pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, a fim de debater o substitutivo total ao projeto de lei complementar, a PLC 17 de 2021, processo 233-119, de autoria do vereador Zé Carlos, que acrescentam-se os artigos 117A e 117B, a Lei Complementar número 9, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Código de Projetos e Execuções de Obras e Edificações do município de Campinas. Seguindo a mesma dinâmica, abro a palavra para o vereador Zé Carlos, faço o questionamento, juntamos todos os questionamentos
E ele responde, se tiver tréplica, nós abrimos. Ok. Vereador Zé Carlos, com a palavra. Vou fazer a justificativa desse substitutivo total ao projeto de lei complementar 17/2021. Eu estou propondo isso, a criação de vagas de estacionamento em canteiro central das vias públicas na periferia da cidade. Por quê? Nós temos vários comércios em avenidas grandes, largas, e que não tem estacionamento. E que isso vira uma festa para a INDEC para multar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma avenida em questão. A Avenida Santa Genebra. Ali tem um comércio, vários comerciantes ali naquele local, e normalmente não se pode, quando eles estacionam ou de um lado ou do outro, porque tem que estacionar. Como é que o comércio vai viver sem o pessoal que vai de carro para comprar? Claro, a gente respeita, como foi feito na Vila Padre Anchieta, gente. Como é que seria o meu bairro hoje se a gente não tivesse feito aquele estacionamento central em sentido, como é que eu vou falar ali? Vertical, 45 graus, 90 graus, entendeu? De acordo com a avenida. Então, se a gente não tivesse feito aqueles estacionamentos centrais, hoje, o que a gente ia fazer? Não tinha onde estacionar e o comércio morreria. E tem muitos pedidos nesse sentido de fazer nas avenidas onde tem grande fluxo de veículos e tem o comércio ali nesse local. Então, é isso aqui basicamente que eu estou pedindo e fazendo esse substitutivo total. E dei o exemplo dessa avenida Santa Genebra, lá entre Santa Genebra e Costa Silva. Gostaria de saber se existe algum questionamento dos membros da comissão, dos vereadores. Vereador Cecílio Santos, por favor. Presidente Carmo, os demais vereadores, primeiro um comentário que concordo com a justificativa apresentada pelo vereador Zé Carlos, visto que também na região do Campo Grande nós temos esse problema. Perdão. Nós temos esse problema. A Avenida Armando Mário Tosi tem ali um comércio que cada vez vai ficando mais forte, o que é muito bom. E, infelizmente, o estacionamento é um problema. O Jardim Novo Maracanã também a gente tem problemas em relação a essa questão. Então, vejo com bons olhos. Agora, trago uma preocupação, e queria o comentário dos senhores, sobre a questão das árvores, porque a gente tem a arborização ali no canteiro central, o vereador Igor conhece a região, sabe o que estou dizendo, você mora lá no Novo Maracanã, né? Então, é importante que, ao executar estas obras de adequação e de implantação, então, dos estacionamentos, possa se levar em consideração a arborização das vias, né? Visto que o clima é cada vez mais quente, então, ter árvores certamente nos dá uma condição muito melhor, né? A sensação térmica muda, né, quando se tem árvores nas avenidas, e é isso que a gente preza e quer que continue bem arborizada a nossa cidade, melhorando cada vez mais. É isso. Mais algum questionamento de vereadores? Questionamento de público presente? Questionamento através de e-mail? Com a palavra o vereador Zé Carlos. Vereador Cecílio, tudo isso a gente pensou. Vereador Cecílio, tudo isso foi pensado. Se o senhor for na Vila Padre Anchieta, eu não sei se o senhor conhece lá a Vila Padre Anchieta, mas lá tem árvore no canteiro central. A gente não vai, é claro, é tudo com critério. Nós temos árvores hoje, essa leucema, que às vezes é plantada em avenidas, né, e que é uma praga que veio e que todo mundo sabe que é condenada. Então, isso, e o DPJ faz o acompanhamento quando for fazer esses canteiros, porque se tiver que suprimir algum tipo de árvore, aí se compensa
entendeu? Ou ver se dá para levar, se for árvore pequena, levar e replantar em algum outro lugar. Que nem a gente fez na Vila Padancheta. Nós preservamos as árvores, por isso que ele é feito verticalmente, 45 graus, 90 graus, onde tem que ser feito, desviando ali das árvores. Porque tem árvore grande, você não precisa, a avenida é larga, ela fica até fazendo sombra para os carros que ali se estacionam. Então, isso tudo de acordo das secretarias envolvidas. A INDEC que vai fazer o estacionamento e a secretaria, tanto do Verde como do DPJ, que vai fazer a adequação de acordo com as árvores que tem na avenida. Isso não é empecilho, ok? Cumprido devido processo legal, declaro encerrada a 21ª audiência pública promovida pela Comissão de Legalidade. 22ª audiência pública, declaro aberta a 22ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, a fim de debater o projeto de resolução PRE número 7 de 2021 e a emenda modificativa processo 233-699, de autoria do vereador Luiz Cirilo e outros vereadores, que inclui dispositivo na resolução 842, de 18 de dezembro de 2009, para estabelecer normas e procedimentos para a criação e funcionamento das frentes parlamentares da Câmara Municipal de Campinas. Cumprimento o nobre vereador Luiz Cirilo, obrigado pela sua presença, vereador. Nós vamos seguir a mesma dinâmica de questionamentos e abro a palavra ao vereador Luiz Cirilo para fazer as apresentações. Vereador, o senhor quer defender aqui em cima, vereador? O senhor que manda, vereador. Bom, muito obrigado. Com a palavra. Inicialmente, quero cumprimentá-lo, presidente. Quero pedir licença para cumprimentar os vereadores Jorge Schneider, Paulo Búfalo, vereador Igor Diego, que é o Igor do Campo Grande, membros da comissão, né, evidentemente. Cumprimentar o nosso presidente Zé Carlos, cumprimentar o vereador Cecílio Santos, vereador e líder Luiz Carlos Rossini, toda a equipe que nos dá suporte para que essas reuniões tenham esse brilhantismo que realmente ocorre. Eu quero, presidente, da nossa comissão de legalidade, Carmo Luiz, eu quero dizer que esse projeto é extremamente moderno. Nós vamos trazer algo que já existe em legislações federais, estaduais e até em alguns municípios, uma legislação onde nós possamos fazer com que a população possa participar. O que eu quero dizer com isso? É um projeto que muda o regimento interno, é um projeto que hoje essa casa legislativa, o vereador, para trabalhar em comissões, ele só tem 2 comissões, vereador Igor. A comissão de além das comissões permanentes de trabalho que nós, a cada biênio, discutimos, votamos e participamos, a cada biênio, que são as comissões permanentes, nós temos as comissões de estudos e as comissões de representação. A comissão de estudo, como o próprio nome diz, ela está prevista dentro do artigo 60 do regimento interno, que serve para analisar e estudar as proposições que são apresentadas. E as comissões de representação, segundo o próprio artigo 59 do regimento interno, ela serve para que os vereadores possam, através de interesse, solicitar representação junto ao presidente da Casa em atos externos da Câmara dos Vereadores. Recentemente, eu fui designado presidente de uma comissão de representação para tratar do assunto do poupa-tempo no Estado de São Paulo. E tenho tido reuniões constantemente na Prodesp, como também no governo do Estado, mais precisamente no Palácio dos Bandeirantes, nessa minha briga de tentar trazer o poupa-tempo de novo para o centro de Campinas. Mas, voltando ao assunto da frente parlamentar, para que se possa fazer com que a população possa participar de uma comissão, o nome apropriado é a frente parlamentar, onde os vereadores poderão requerer a abertura de uma frente parlamentar específica, por exemplo, da área jurídica, da área da saúde, e a sociedade civil vai poder participar.
A sociedade civil vai poder ter assento nessa comissão, ou seja, aonde surge o problema, que é no seio da sociedade, ela pode trazer esse problema e discutir junto aos vereadores para efetivamente encontrarmos uma solução, ou encontrar a solução mais rápida, para que o município, naquela demanda apresentada, possa encontrar uma solução satisfatória. É importante deixar claro que, com a criação da frente parlamentar, nada vai custar mais para o cofre da Câmara Municipal. Ou seja, cada vereador que entender de interesse coordenar uma frente parlamentar, todos os gastos serão suportados pelo seu próprio gabinete, que é ligações, que às vezes um ofício que ele manda a alguma autoridade, as próprias reuniões podendo ser nessa casa de leis, como também externas. Então, não há qualquer óbice que pudesse macular um projeto dessa natureza, porque ele não aumenta em nada as despesas da Câmara Municipal. E deixar claro também, que, peço licença ao vereador Igor, esse projeto ele passou por um duro crivo, por uma dura análise da Coordenadoria de Apoio às Comissões, feito em algumas laudas. A gente observa, ao final, que o doutor Danilo Epitácio Neves Rosa, ele conclui que não vislumbra qualquer vício ou impeça o prosseguimento do presente projeto de resolução. No ato contínuo, o membro da comissão, nosso vereador Rodrigo da Farmadic, exala um parecer favorável ao projeto e é acompanhado por mais 5 vereadores. Então, presidente, eu quero pedir aos nobres colegas que nós estamos atendendo, evidentemente, o regimento interno para discutir esse projeto numa audiência pública. Agradecer a Vossa Excelência de ter incluído na pauta. Dizer que chegou o momento de Campinas também se adequar a uma legislação federal, permitir com que a sociedade civil realmente participe das discussões, das mais importantes discussões do município. Nós não podemos apenas querer que a população fique lá fora ou apenas sendo citada. A sociedade civil organizada é aquela que contribui com os poderes constituídos, entre os quais, no nosso caso, o Poder Legislativo. Então, ela tendo assento na frente parlamentar, ela vai trazer o problema onde surgiu, onde começou, e talvez até a sociedade tenha esse papel de apontar aos nobres vereadores qual seria o caminho, qual seria a solução legislativa para que nós, com a competência que cada um tem, materializássemos um projeto de lei para sanar ou minimizar os mais diversos problemas que nós temos na cidade. Então, sob qualquer ângulo que se olhe, sobre o aspecto meritório, não há dúvida que é meritório. Porém, a audiência que Vossa Excelência realiza e preside é sobre o aspecto legal do projeto, sobre o aspecto técnico constitucional. E, por mais que se esforce, a gente, claro, o nosso grupo é um grupo heterogêneo, a gente sempre tem que respeitar divergências, não sei o grau de estudo, interesse, às vezes até os interesses ocultos aqui nessa casa, tudo acontece. Mas eu vejo que, por mais que se queira macular, não se chega a uma sorte diferente que colocar no ordenamento jurídico municipal um projeto com essa magnitude, que eu classifico, no momento atual, não iríamos inventar nada, apenas amoldar a uma realidade que o Brasil hoje está exigindo, que é fazendo com que a sociedade civil participe, tenha voz, tenha assento e, acima de tudo, ajude a solucionar os problemas inerentes ao nosso município. Apenas isso, reitero meus cumprimentos aos membros e, principalmente, a Vossa Excelência, que conduz com brilhantismo esta reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Obrigado, vereador Luiz Cirilo, proponente da matéria. Eu abro a palavra aos membros da Comissão de Legalidade, começando pelo vereador Jorge Schneider. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu ouvi atentamente e eu tenho alguns questionamentos que eu venho fazendo desde o princípio, porque nós temos dentro do nosso país hoje um ordenamento da sociedade civil que chama-se conselhos. Então,
Então, todo assunto que é discutido dentro do Legislativo, do Executivo, ele tem os conselhos que acompanham, que já são as forças populares que fazem o acompanhamento dos problemas para buscar as soluções. Existe já a necessidade de algumas matérias até passar pelos conselhos para poder vir à votação, como é o caso do CMDU, que é um órgão consultivo, mas que tem que ter um parecer em órgãos inerentes ao urbanismo. Nós temos os conselhos de educação, que é consultivo, mas tem que passar pelo Conselho de Educação todas as matérias referentes à educação. Conselho de Saúde, idem. Então, eu fico assim preocupado, eu não vi a estrutura ainda, vereador, como será formada a estrutura, mas eu fico preocupado de repente, se formar guetos políticos partidários através do trabalho desse. Quer dizer, foge totalmente à necessidade que os conselhos hoje trazem, muito embora alguns conselhos sejam politizados por capacidade de arregimentação de alguns partidos, mas, pelo menos, são oficiais e representam as categorias. Então, sinceramente, eu vou ter que amadurecer muito essa ideia. Ainda não tenho a ideia formada. Não vou fazer o questionamento, porque eu preciso estudar melhor o projeto para depois eu poder dar o meu posicionamento e trabalhar da maneira com que eu enxergar o projeto. Obrigado. A palavra continua aberta a membros da comissão. Depois, na sequência da comissão, o vereador Luiz Rossini, vereador Paulo Búfalo. Bom, senhor presidente, autor do projeto, vereador Cirilo, bom, eu quero dizer que no parecer, eu já emiti, acho meu parecer favorável, né, a seguir o relator. Quero destacar que esse projeto e a estrutura que ele propõe das frentes parlamentares, né, eu acho que acaba complementando um pouco a estrutura atual da casa, no que diz respeito a essa representação, essa atuação externa. Não vejo prejuízo, por exemplo, para uma comissão de estudos que conta só com parlamentares e que pode se abrir também, mas não tem a participação direta, de repente, de alguns da sociedade civil e algumas instituições públicas da sociedade civil que podem contribuir diretamente na própria elaboração, né? Então, eu considero relevante. Dialogando um pouco com o vereador Schneider, né, eu fui presidente de uma comissão, acho que no meu segundo mandato, que estudou a participação de vereadores nos conselhos municipais, porque havia um questionamento do Tribunal de Contas, inclusive, à época, dessa participação do parlamentar em órgãos, em conselhos, né, que ficavam sob a nomeação do prefeito. Porque, por exemplo, a sociedade civil, ela indica os seus representantes, mas o prefeito é quem faz a nomeação. E pode, portanto, também revogar essa nomeação. E a Câmara, um parlamentar, não poderia ficar sujeito a isso. Então, colhendo alguns pareceres de vários órgãos aí, nós chegamos à conclusão que nós devíamos fazer a substituição de todos os parlamentares, inclusive que à época estavam ligados diretamente aos conselhos. Então eu vejo um outro canal de atuação, né? Avalio, então, que as frentes parlamentares podem dar consistência assim, a mais alguns trabalhos aqui da nossa casa, né? Então, por isso, eu avalio que são positivos, e pelo que eu pude avaliar pelo estudo jurídico, de fato, não há óbice desse ponto de vista.
Continua membros da Comissão de Legalidade? Não. Então, na sequência, então, o vereador Luiz Rossini. Alguém mais se inscreve? O vereador Cecílio Santos, que já tinha se inscrito também, e o vereador Cirilo. Eu pedi, por favor... Pode continuar, vereador, pode continuar. Bem, acho que nós temos que estar abertos para todas as inovações, né? A figura de frente parlamentar, a gente tem ouvido e visto muitas por aí. A princípio, eu tinha uma concepção do que seria uma frente parlamentar, mas agora, na exposição do vereador Cirilo, mudou um pouco aquilo que eu estava imaginando. Eu também, para ser honesto, eu não li o projeto, não sei como é que ela será estruturada, mas a partir até da fala do vereador Schneider, assim, se é algo que pode complementar a nossa estrutura para ajudar na discussão, debates, fomentar e fazer com que a Câmara realmente seja essa caixa de ressonância, válida, né? Porque nós temos as comissões permanentes que, em tese, cumprem um pouco esse papel. É claro que a comissão permanente é composta apenas por parlamentares. As comissões de estudo também, que eventualmente pode ir para algum tema específico, né? Agora, se a gente vai criar uma frente parlamentar com participação da sociedade, eu não sei se o projeto já diz como é que se dará essa participação, quantidade, quem é que tem direito, e o funcionamento, como é que se regra o funcionamento dessa frente. Se é uma frente que você faz, ela é permanente ou ela é só pontual, episódica, por um período, para debater um determinado tema. Enfim, são pontos que eu precisaria avaliar para ver se a gente está criando algo que realmente vai cumprir um papel. Assim, a princípio, a ideia é boa, inovação, né? Nós já chegamos a discutir no passado aqui a criação, eu me lembro, mas não saiu, né? Frente parlamentar em defesa da família, né? Por conta de alguns temas que eram pujantes na época, assim. Acabou evoluindo, né? Nós chegamos, eu não lembro se a gente chegou a ter uma comissão, uma proposta de uma comissão permanente também de participação popular e tal. Eu acho que estimular a participação da sociedade, né, criar canais para que ela possa estar presente, debatendo, discutindo, é sempre válido. Depois eu também quero compreender melhor como é que se dá o funcionamento dessa frente. Vereador Cecílio Santos é o último questionador. Vereador Cirilo, aí você responde a todos, tá bom? Tudo bem? Tá joia? Vereador Carmo, demais vereadores. Primeiro eu quero cumprimentar o vereador Cirilo, porque entendo o espírito, né, o objetivo, o mérito é muito importante, porque estabelece de forma democrática que a população possa participar. Nós estamos com os trabalhos em curso da Comissão Especial de Estudos para o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, vereador Carmo. E nós temos feito várias reuniões com a comunidade. Paulo Búfalo é o relator da comissão, tem acompanhado todas as reuniões, os demais vereadores também têm acompanhado uma série de reuniões que a gente tem feito com a comunidade. E tem aparecido, vereador Schneider, questionamentos da população por espaços de diálogo entre a Câmara dos Vereadores e a população. Por mais que a gente, eu sei que o senhor, os demais vereadores, se colocam à disposição da população para dialogar, recebendo no seu gabinete, fazendo reuniões nos bairros, mas eu penso que esta propositura de ter um espaço formal da casa, onde possa participar a sociedade civil, como bem mencionou o vereador Paulo Búfalo, os conselhos de direito são conselhos deliberativos, em muitos casos, e a sociedade civil é protagonista ali. O que se propõe aqui, pelo que eu entendi, também quero perguntar, é que tenha, neste formato, um espaço de diálogo entre a Câmara dos Vereadores e a população, que dali pode sair propostas de projetos de lei e acompanhamento de políticas públicas que são muito importantes. Portanto,
Eu queria, vereador Cirilo, para finalizar, perguntar a Vossa Excelência se no corpo aqui da matéria fica estabelecido a forma como estas propostas devam ser encaminhadas, ou fica aberto, já que a Casa também dispõe, né, das formas de se encaminhar as proposituras que chegam aos vereadores. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador Cecílio Santos. Passo a palavra para o vereador Cirilo para responder os questionamentos dos vereadores. Bom, presidente, eu quero rapidamente, eu quero até entender e deixar muito claro que eu acho salutar as dúvidas, os levantamentos apresentados pelo vereador Jorge Schneider, Luiz Carlos Rossini, Cecílio Santos, a colocação do vereador Paulo Búfalo e do Cecílio Santos. O vereador Schneider é um vereador mais experiente até do que eu, tanto ele como o vereador Rossini, é bom deixar claro, e ambos têm, por mim, o mais elevado respeito. Tenho respeito parlamentar, inclusive. E o vereador Schneider foi muito educado, muito jeitoso até para fazer a sua colocação, mas ele colocou uma expressão, e não é crítica, é apenas um fato. Ele colocou gueto político. E, na verdade, vereador Schneider, mas o senhor foi muito inteligente também, que o senhor falou, eu vou ler melhor, vou estudar melhor. Tal. E sempre é bom. Hoje é uma audiência pública que, em tese, é uma apresentação oficial, né, ao município de Campinas de um projeto de lei de um vereador, apenas isso. Mas o artigo 90B, eu acho que ele deixa muito claro. Ele fala o seguinte, a criação da frente parlamentar... Um minutinho só, pedir licença. Pedir para os vereadores, por favor. Vereador, por favor, vamos participar. A criação aqui da frente parlamentar, no âmbito do Poder Legislativo, far-se-á mediante requerimento sujeito à deliberação do plenário, subscrito por pelo menos 1/3 dos vereadores da Câmara. Ou seja, precisa ter pelo menos 11. E com representação de pelo menos 1/3 dos partidos políticos. Ou seja, não é gueto, não é grupo político. A coisa tem que ser... A apresentação de uma frente parlamentar tem que ser realmente de um assunto que possa dizer respeito a um problema municipal, seja ele o mais diverso qual for. Então, essa seria a primeira colocação que faço. A outra, no artigo 90D, no item 2, eu fiz questão de deixar claro e consignado de forma gramatical. Além dos parlamentares que tenham subscrito o requerimento de criação, que precisa de no mínimo 11, considerados membros natos poderão integrar a frente parlamentar. Olha o item 2. Representantes de entidades, públicas ou privadas, envolvidas com os objetos da frente parlamentar, na condição de membros colaboradores. Ou seja, por nenhum segundo, eu fiz qualquer correlação aos conselhos que o vereador Schneider, até com muito respeito, citou. É que os conselhos, já existe uma previsão legal dentro da lei municipal, da lei orgânica, que o determinado assunto tem assento os conselheiros, seja da saúde, seja ambiental ou tema. O que nós estamos fazendo é o contrário, nós estamos indo na contramão disso no seguinte sentido. Contramão que eu quero dizer, é nós aqui que comandaremos as frentes parlamentares, com no mínimo 11 vereadores participando do tema. Então, precisa ter no mínimo esse 1/3, precisa ter uma disposição política, com a representatividade de 1/3 dos vereadores dos partidos políticos. E daí, sim, caso alguém da sociedade civil, e ainda eu cito, pública ou privada, entidade pública, queira participar, ela vai poder participar como membro colaborador. Porque hoje nós temos, vereador Carmo Luiz, importantes comissões na Casa de Estudos e de representatividade, mas nenhuma delas alguém da sociedade civil pode participar. O ano passado nós criamos uma comissão de representação para tratar o assunto do poupa-tempo. Naquela comissão eu estava inserido, o vereador Felipe Marquesi, o vereador... Não, então, é isso. Eu ia citar o nome do vereador Paulo Haddad. O vereador Paulo Haddad não era vereador.
Ele não era vereador. O ano passado, naquele momento, ele não era vereador. Daí o prefeito Jonas sinalizou numa reunião comigo, falou, olha, seria importante convidar o Paulo Haddad. O Paulo Haddad estava, acho que no Poupa Tempo, para ele participar e ir junto, porque ele era um ex-funcionário do Poupa Tempo. E é claro que, de plano, eu concordei, e o vereador Paulo Haddad fez parte dessa reunião, fez parte da comitiva que foi para a Prodesp, mas naquele ato da reunião, ele não era vereador. Ele era uma pessoa, uma autoridade que sabia muito sobre o Poupa Tempo, porque e era um vereador que estava num período aí de vacácio. Aí ele estava licenciado para o titular voltar. Salvo o melhor juízo, eu não me lembro a história da sua agremiação partidária, mas tinha alguma coisa nesse sentido. Mas o vereador Paulo, salvo o melhor juízo, estou citando o nome de um vereador, não quero cometer, naquele momento, ele não estava na qualidade de vereador. Então, ele foi na qualidade de uma autoridade no assunto sobre o tema Poupa Tempo, que, indiscutivelmente, o vereador Paulo Haddad sabe muito sobre isso. Então, é isso que nós precisamos fazer, com que a sociedade civil, que domine o tema, seja de uma estatal ou de uma entidade privada, possa participar, é para ajudar, é para contribuir, é para cooperar. Apenas isso. Mas sempre respeitando a posição dos vereadores, que seja a maioria. Quando o tema for algo... o objetivo meu foi o mais, acredito e tenho certeza, mais nobre possível, de tentar melhorar a qualidade da Câmara. Foi assim que fiz inúmeros projetos importantes para essa casa. Agora, não quero ir na contramão de tentar atrapalhar quem quer que seja. Eu acho que a gente tem que trabalhar juntos. O tema não é meu, não tenho interesse político nenhum, a não ser, ao final de um trabalho meu legislativo, deixar mais uma lei boa, a exemplo das boas leis que o vereador Zé Carlos hoje apresentou, mas que o vereador Schneider, ao longo da sua trajetória, o vereador Luiz Rossini, o vereador Paulo Búfalo, que são os vereadores mais experientes, já apresentaram e nós discutimos e vamos melhorar até. Se tiver alguma coisa que possa contribuir, como acredito que tem esse caráter, né? Mas e espero, na medida que as dúvidas forem surgindo, caso queiram discutir comigo, eu vou ter o maior prazer em discutir, tentar melhorar, apresentarmos algo que possa, de fato, contribuir com a cidade. Mas a essência e o espírito é tentar fazer com que pessoas da sociedade civil que dominem o tema que nós vamos estar tratando possam contribuir. Eu acho que isso só, por si só, mas sempre enaltecendo o trabalho dos parlamentares, que tem que ser no mínimo de 11, e de 1/3 dos partidos políticos que compõem essa casa. Ou seja, totalmente na contramão de grupinho, de gueto, de querer fazer. Pelo contrário, eu sou de um partido que, nesse momento, é de um vereador só. Então, jamais eu trabalharia sempre com a tese plural, de macro, de tentar discutir no mais alto nível todos os assuntos da cidade. Obrigado, vereador, proponente da matéria. Percorrido todo o devido processo legal, isso? Cumprindo todo o rito, declaro encerrada a 22ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Agradeço a todos os vereadores. Antes de dar continuidade, cumprimentar e consignar a presença do vereador Nelson Osri. Vereador, bem-vindo aí à Comissão de Legalidade, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Gostaria de registrar a presença do engenheiro Eduardo Jarava. Muito obrigado, viu, Eduardo, por estar conosco. Ele é diretor de Serviços Públicos da Secretaria de Serviços Públicos da nossa cidade. Um abraço e nossos cumprimentos ao secretário Ernesto Paulela e parabéns por estar, obrigado por estar conosco e parabéns aí por apoiar o projeto aqui, ok? Muito obrigado. Continuando, 23ª audiência pública. Boa tarde a todos, mais uma vez, declaro aberta a 23ª audiência pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, a fim de debater o projeto de lei complementar PLC número 11 de 2016, processo 221455, de autoria dos nobres vereadores Luiz Rossini e vereador Zé Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Campinas realizar,
o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes e notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos e dar outras providências. Seguindo a mesma dinâmica ritual, peço, por favor, abra a palavra para os membros da comissão primeiro, depois para o público e assim por diante. Peço que acumulem os questionamentos depois do esclarecimento do nobre vereador Luiz Rossini, para que ele possa dar a sua explicação por último, após todos os questionamentos. Então, na sequência, eu abro a palavra ao vereador Luiz Rossini. Microfone sem fio aí. Microfone para o vereador Luiz Rossini. Vereador Luiz Rossini, o senhor quer defender a causa aqui de cima, senhor vereador? Pode ser aqui, vereador. Tem um microfone aqui do lado, aqui, ó. Por favor. Nosso líder de governo. Por favor, vereador. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Esse projeto, que é subscrito por mim e pelo vereador Zé Carlos, visa tentar solucionar um problema que se arrasta há anos na cidade e que tem sido objeto de muita reclamação, de denúncia e de revolta, tanto por parte da população quanto dos vereadores. Eu estou me referindo à situação que basta andar pela cidade que você vai ver. São centenas de locais com cabos quebrados, caídos, enrolados na calçada, muitas vezes atravessando a via pública, causando riscos de acidentes, tanto ao pedestre, aos motoristas, motociclistas, ciclistas. E o maior absurdo é que ninguém se responsabiliza por isso. Se o cidadão liga no 156 para reclamar, a prefeitura fala, ó, isso não é responsabilidade minha. Liga na concessionária. Se você ligar na concessionária, a concessionária fala, não, esse cabo não é meu, o meu é o energizado. De quem é o cabo? Não sei. Aí você tenta identificar as operadoras de telefonia, TV a cabo, é uma loucura. Nós fizemos pelo menos umas 5 reuniões aqui nessa Câmara, no passado, quando esse assunto começou a discutido, trouxemos e recebemos representantes de todas as operadoras de telefonia, né? No fundo, elas falam, não, a gente faz, a gente se ajusta e tal. A CPFL também esteve presente, uma associação de empresas. Existe uma resolução conjunta da ANEEL e da Anatel que acaba determinando a obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica a disponibilizarem os seus postes para instalação e ser utilizado por essas empresas de telefonia, vereador Paulo Búfalo. E essas empresas pagam um aluguel para a utilização desses postes. A CPFL tem um regramento, mas que ninguém obedece. Então, o que o projeto pretende? Primeiro, responsabilizar quem é o dono do poste. Se você é dono e permite e loca, você tem que se responsabilizar também por que acontece ali. Primeira coisa. Segundo, obrigar que esses cabos tenham identificação de qual é a empresa que está colocando, inclusive com telefone de contato, para qualquer um, se tiver uma coisa caída, ó, Vivo, TIM, Claro, Anatel, não sei, reclamar. Estabelece um prazo para que isso seja, que essa providência seja tomada. E, obviamente, se a empresa, a notificação será dada à empresa concessionária, que autoriza e aluga os seus postes. Ela teria a responsabilidade também de acionar essas empresas para fazer os reparos. Então, a ideia é essa, é a gente criar alguma disciplina, alguma regra, para que o município de Campinas tenha um instrumento para resolver esse problema. Ele não pode continuar assim e você não tem nada, não tem com quem falar. Vai reclamar para o bispo, desculpa, né? E desde o início
É uma expressão popular, né, que a gente acaba utilizando, né? Mas o vereador Zé Carlos, desde o início, acompanhou, participou dos debates. Nós não procuramos interferir nas questões comerciais da empresa, apenas queremos utilizar um princípio que é do município. Os postes estão em solo público e compete ao município regulamentar o uso do solo público, inclusive aquele que passa no aéreo. Então, a ideia desse projeto é a gente tentar enfrentar esse problema e encontrar uma solução. Não dá mais. Eu acho que todos os vereadores aqui já devem ter recebido reclamações e já devem ter tentado solucionar o problema e do jeito que está não consegue. É um instrumento legal para a gente ter força até coercitiva de garantir que esses cabos não continuem por aí infernizando a vida da população e causando risco aos nossos munícipes. Era isso, presidente. Se o vereador Zé Carlos quiser complementar alguma coisa. Vereador Zé Carlos, por favor, também autor da matéria. Só para complementar aqui o que disse o vereador Rossini, veja bem, outras cidades, inclusive nosso projeto já está aqui faz tempo, a gente discutiu, rediscutiu, eu não sei por que depois parou-se, né, de discutir esse projeto, já que nós tínhamos discutido com todas as empresas que utilizam o espaço dos postes para colocar seus cabos, seus fios, CPFL, nós tivemos várias reuniões aqui. Eu não sei por que esse projeto não veio para a pauta, né? E é um problema recorrente, todos nós sabemos, se sair aqui, do plenário aqui da Câmara, aqui fora, agora vocês vão ver que tem uns cabos enrolados no poste, que está no chão. Quer dizer, a gente não sabe, se esse cabo pega num cabo energizado, é um desastre tremendo que a gente tem. Está aqui, é só sair aqui que vocês vão ver. Está amarrado todos os cabos no poste que caíram e não tem ninguém que se responsabiliza por isso. A Americana, que começou a discutir esse projeto, que foi enviado por nós, inclusive, para a Americana, eles aprovaram esse projeto e fizeram o pior, hein? Eles deram 10 dias para a concessionária resolver o problema. Aquela que aluga os postes para terceiros, entendeu? E nós ficamos aqui patinando. Eu falei com o Rossini, Rossini, está na hora de nós voltarmos com aquele projeto, porque ninguém aguenta mais. A maior quantidade de ruas da nossa cidade tem fio caído, e se ele pega num fio energizado, vocês sabem a tragédia que pode acontecer. Então, eu faço coro aqui a todos os vereadores que nos ajudem a aprovar esse projeto na hora que vem para o plenário. Obrigado. Tendo tido o tempo de esclarecimento dos vereadores autores da matéria, eu abro a palavra aos vereadores membros da Comissão de Legalidade. Vereador Igor Diego. Antes do vereador Igor Diego, pode entregar não, Igor Diego, o Paulo Búfalo? Só quero cumprimentar. Ele saiu. O vereador Juscelino da Barbarense também, que está conosco. Assim que ele chegar, eu cumprimento de novo. Vereador Igor Diego, por favor. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar os nossos colegas, né, profissionais, engenheiro Luciano, mais uma vez o engenheiro Eduardo. Obrigado em nome do secretário Paulela por todo o serviço que tem prestado à nossa cidade, atendendo às indicações dos vereadores aqui, que tem sido uma bênção na vida da população. Esse projeto vem de encontro realmente, vereador presidente Zé Carlos, Rossini, em um bom momento. Pena que realmente não foi aprovado antes, de tão bom que é. O único ponto negativo aqui, mas na verdade não posso considerar, eu acho, negativo, né? É que ele tem 2 anos para ser implementado um prazo máximo. Poderia ser até antes, de tão importante que ele é, né? Acredito que vai sim de encontro ao anseio da nossa comunidade, do nosso município. Eu já recebi várias demandas em tão pouco tempo, 8 meses de mandato, muitas demandas referente a isso, e a gente fica realmente mais perdido do que caroço de azeitona na boca de banguelo, né? Porque não sabe para onde ir, não sabe o que faz. Então, parabéns, vereador. Gostaria de dizer que pode contar comigo
tá? É um projeto que visa realmente sanar um problema aí do nosso município. Obrigado, vereador Igor Diego. Passo a palavra para o vereador, membro da comissão, Paulo Búfalo. Bom, senhor presidente, eu também quero elogiar a iniciativa. De fato, os problemas eles estão na cidade inteira. Redes novas já vivem com esse problema. Muitos locais não respeitam o padrão, inclusive de altura, e isso traz transtornos imensos, né? Então, acho o projeto muito oportuno. Talvez, para os autores, importante avaliar o trecho que vai entre o poste da concessionária e o poste do cidadão-cidadã atendido pelas empresas. Porque, ao mudar a empresa de telefonia, por exemplo, esses cabos são abandonados, não são retirados, ficam lá, e se vierem, se a troca for mensal, daqui a pouco há um fecho de cabos ali e não há critério de retirada. A segunda questão é que, depois dessa resolução das agências reguladoras, dando essa atribuição à concessionária, eu me lembrei, isso acho que já tem alguns anos isso, mas depois eu acabei não levando adiante, mas eu acho que pode ser oportuno retomar uma lei de autoria do ex-vereador Sérgio Benassi, que lá nos anos 90, vereador junto com o Rossini, na época, daquela questão do uso do solo pelos postes da CPFL. A época gerou uma certa comoção. Na verdade, foi o vereador Rafu. Foi do vereador Rafu? Ele Bom, mas de qualquer forma, eu me lembro que o vereador Benassi se empenhou pelo seguinte. É verdade, eu lembro. Nós tínhamos um contexto, à época, de que estava na transição de uma empresa pública, estava privatizando a CPFL, então havia essa transição, ficou uma discussão, enfim, e o vereador Sérgio Benassi, eu me lembro que se dedicou muito ao tema, debatendo do ponto de vista, e a lei foi aprovada. É uma dessas que estão aí no arcabouço da Câmara, que pode ser um instrumento de receita orçamentária para a cidade, num contexto que nós estamos dialogando com o setor privado, que está usando o solo e que agora tem um serviço instalado nele que vai além do... À época diziam, vai aumentar muito a conta de energia, mas agora, pagando ou não, a conta aumenta e nós não temos controle nenhum, né? Aliás, então, vereador... nós podemos avaliar essa questão aí também. Primeiro, eu acho que estender... Só um minuto, vereador, por favor. Só para completar os questionamentos, senão a gente se perde. Eu tenho uma audiência, nós temos uma audiência na sequência, às 16 horas. Eu vou tentar fazer com que a gente termine o mais rápido. Vereador Schneider, algum outro vereador tem questionamento? Vereador Nelson Osri? Não? Não? Pode, claro, claro. Só peço que seja breve, se for possível. Rapidamente, eu quero cumprimentar o vereador Zé Carlos e o vereador Rossini. Lamento até desse projeto ser de 2016 e até hoje nós não temos votado. Acontecem essas coisas nessa casa também. Mas nunca é tarde, né? E eu vejo que o processo ele tem um silogismo completo. Ele tem uma premissa inicial que ele determina realmente a etapa que é a obrigatoriedade para as concessionárias ou permissionárias, estipula como deve ser feito e, ao final, ele põe como conclusão as consequências do não cumprimento dessa lei. Não vejo óbice nenhuma e, pelo contrário, eu acho que vai permitir que nós tenhamos, no aspecto aéreo, aí, uma cidade limpa, no aspecto, porque o que nós temos em muitos lugares um emaranhado de fios que ninguém entende nada, o que dificulta e atrapalha, às vezes, aquela boa prestação de serviço que está indo pela rede através dos postes, aquele emaranhado de fios de outras empresas podem até, inclusive, danificar ou
atrapalhar o serviço prestado. Então, ficam meus cumprimentos. Acho que oportuníssimo esse projeto. Obrigado, vereador. Eu só queria fazer uma ponderação, é o seguinte, o vereador Igor falou que 2 anos é muito tempo. A complexidade que a gente vê na nossa cidade, veja bem, se a gente tivesse aprovado esse projeto em 2016, nós estávamos hoje com a visão completamente diferente do que nós temos hoje, né? Por que complexo? Que nem o Paulo Búfalo disse, nós temos fios hoje, ainda da época da Telesp, não sei se tem uma ideia. Então, e Campinas é muito grande. Por isso que nós colocamos 2 anos, mas o vereador, viu, Igor? O vereador tem a prerrogativa que pode apresentar emenda. Só não pode fazer uma emenda que tenha um tempo muito curto, porque depois não dá tempo entendeu? Mas pode apresentar emendas. A gente pode conversar nesse sentido de apresentar uma emenda, em vez de 2 anos, 1 ano, entendeu? Isso aí fica a critério dos vereadores. Aliás, o objetivo da audiência pública é esse, colher, inclusive, sugestões de aprimoramento. E com relação ao que o vereador Paulo Búfalo falou, tem uma comissão de estudos que foi proposta pelo vereador Arnaldo Savetti, que diz respeito à questão da utilização do solo público. Esse assunto veio e está sendo discutido no bojo dessa comissão também. Era isso. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, gostaria de saber se tem algum questionamento. Vereador. Público presente, não havendo mais questionamentos, cumprido todo o devido processo legal. Antes de encerrar a 23ª audiência pública, eu gostaria de agradecer também a presença do Luciano Carvalho. Obrigado, viu, Luciano? Obrigado por estar conosco aqui. Ele é coordenador de iluminação pública, aliás, um trabalho que dignifica a nossa cidade, acho que todos nós, e agradecer sempre a belíssima atuação também e o seu carinho com Cidade Cinja, região do Campo Belo, tá bom? Muito obrigado. Lá uma região muito carente que necessita. E também gostaria de, antes de encerrar, agradecer ao público que nos acompanhou aqui no plenário da TV Câmara, a todos os vereadores, gostaria de cumprimentar todos os vereadores, vereador Nelson Osri, vereador Cecílio Santos, vereador Igor Diego, membro da Comissão de Legalidade, obrigado, vereador. Vereador Jorge Schneider, sempre presente, obrigado, viu, vereador. Vereador Luiz Henrique Cirilo, nosso sempre presidente da comissão. Vereador Paulo Búfalo, obrigado, viu, vereador, pela presença. Vereador Zé Carlos, nosso presidente. E o nosso líder de governo, vereador Luiz Carlos Rossini, que esteve conosco, todos juntos aqui. Dessa forma, agradeço a todas as autoridades, agradecer de forma especial aos funcionários da Câmara Municipal que nos auxiliaram aqui em 7 audiências, acho que é um recorde aí, de audiências públicas que realizamos em sequência na tarde de hoje. Portanto, declaro encerrada a 23ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas. Boa tarde a todos e convido a você que nos acompanha a acompanhar agora, na sequência, a reunião ordinária da Comissão de Legalidade, que teremos agora já na sequência. Muito obrigado a todos. Continue conosco. Encerradas as 7 audiências públicas que foram presididas pela Comissão de Constituição e Legalidade. A gente vai conversar com o vereador Carmo Luiz, que já avisou que daqui a pouco tem ao vivo a reunião da comissão para deliberar sobre projetos que tramitam na pauta. Vereador, qual é o balanço que o senhor faz hoje? Uma intensa participação dos parlamentares, temas importantes da casa, nessa audiência presencial, depois desse momento que nós tivemos aí de audiências que aconteceram remotamente. Qual é o balanço desse primeiro momento? Olá, Mirna. Quanto tempo, né? Na verdade, para nós é um privilégio poder, tentando ficar no normal ainda com as máscaras, né? E tomando todo o cuidado, é claro, que são necessários neste momento de pandemia, mas para nós é um grande prazer presidir
7 audiências públicas, audiências importantíssimas para a nossa cidade, audiências de proposituras de vereadores aqui que são de muitos anos, tentaram fazer com que muitas coisas dessas acontecessem, entre elas a emenda impositiva, que tem grande importância na nossa cidade, tendo em vista que a Câmara Municipal de Vereadores contribuirá à cidade com 70 milhões de reais para que algum tipo de equipamento público, estruturação, muitas vezes até asfalto. É claro que 50% irá para a saúde, neste momento de grande importância que estamos vivendo, mas eu acredito que esta lei trará no futuro grandes qualidades, ou melhor qualidade de vida aos moradores, tendo em vista que muitas vezes indicações de vereadores que não passam, a prefeitura muitas vezes não tem orçamento para poder fazer. A partir de agora, com esse projeto de lei aprovado hoje, que passou pela audiência pública da Casa, eu tenho certeza que trará no bojo grande qualidade de vida a todos os moradores da grande e querida cidade de Campinas. É claro que tivemos outras 7 audiências juntas, do vereador Luiz Cirilo também, formando aí também a frente parlamentar, uma ideia brilhante, debatida na casa, e outras grandes ideias de grande importância na nossa casa, que tenho certeza que passarão também pelo crivo dos vereadores no plenário desta casa. Após as audiências públicas, então, está sanada aí a missão da Constileg, com isso as matérias já ficam aptas a irem à votação pelo plenário? Na verdade, nós tivemos aí algumas, já esse é o processo, esse já é o caminho já. Nós temos aí, se eu não me engano, uma das audiências públicas, e ainda que nós não temos ainda a relatoria pela comissão. Mas vencido esse trâmite, o próximo passo agora é passar pelo crivo dos vereadores no voto desta casa. Obrigada, vereador. Uma boa tarde e uma boa reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Obrigado, Mirna, e convido você a estar conosco já de volta na reunião ordinária da Comissão de Legalidade. Obrigado. Então, você que assiste a TV Câmara Campinas, continue ligado aqui conosco. Como o vereador disse, já vai começar a reunião, que hoje tem uma pauta e uma extra pauta de projetos que tramitam na casa e que precisam da análise dos 7 vereadores, ou pelo menos da maioria do grupo, para que então esses projetos recebam aí pareceres para que possam então, enfim, vir à pauta de votação, que sempre são discutidas nas reuniões ordinárias. Eu fico por aqui, continue acompanhando ao vivo a TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.